Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com esta sentença, Jesus encerrou um júri popular, onde a ré seria condenada por apedrejamento. Esta era a pena capital da época. Por volta de 2000 anos atrás, dentro da cidade de Jerusalém, nas pendências do templo, era manhã quando os homens chegaram com esta mulher. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram esta mulher e colocaram diante de Jesus. Diz: mestre, esta mulher foi pegar no flagrante de adultério. E na lei de Moisés, isso era em Deuteronômio 22:22, está escrito que as tais devem ser apedrejadas. Que dizes tu? E eles diziam isto com o intento de pegar Jesus numa fraqueza e poder acusá-lo de estar descumprindo a lei. Pois lá no texto diz para trazer o homem também, e eles não trouxeram. Queria que Jesus sentenciasse. E como insistissem, Jesus responde para eles no capítulo 8, versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus despertou a consciência daqueles acusadores, da sua hipocrisia, do seu engano, do próprio pecado, ao tentar usar a lei para incriminar Jesus. E a resposta de Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, fez com que todos saíssem de imediato, reconhecendo o seu lado pecador, a sua fraqueza, o seu desrespeito à lei de Deus. Esta frase, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, é representada em peças de teatro, em ilustrações, obras de arte, na arte cinematográfica, e naturalmente eles colocam sempre os homens com as pedras nas mãos. E no cinema é interessante que vai soltando as pedras uma por uma. E aquela barulheira das pedras caindo e mexendo com a emoção, e a mulher observando suspensa com o ato. E Jesus diz: cadê os teus acusadores? Não estão nenhum aqui, não. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Mas será que eles estavam com pedras nas mãos? Será que aqueles homens já chegaram com as pedras e quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, que eles já iriam atirar de imediato? É claro que não. A sentença por apedrejamento, essa pena capital que foi introduzida na lei de Moisés, embora ela já existisse antes da lei, praticada por diversas nações, embora o Código de Hammurabi não registre essa pena capital por apedrejamento, é registrado em diversos textos e livros da literatura antiga que essa prática estava presente entre os povos. No livro do Êxodo, nos mostra o capítulo 8 que os egípcios praticavam também essa pena capital quando alguém vilipendiasse a sua religião. As causas para o apedrejamento eram diversas. Havia a questão: quem consagrasse seus filhos a Moloque, quem tivesse o espírito de engano, quem blasfemasse o nome do Senhor, quem transgredisse o sábado, quem fosse falso profeta que conduzisse o povo a uma apostasia, a transgressão da lei com a idolatria, filhos rebeldes, se uma moça dissesse que era virgem e não fosse, enganasse, tivesse desonrado a casa do seu pai, o consenso com o abuso de um estuprador e não denunciasse, o caso de estupro, a blasfêmia de assumir a posição de querer ser Deus, tudo isso levava ao apedrejamento. E isso envolvia um ritual por trás. Por isso, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele não está dizendo atire agora. É que isso fosse consumado dentro do rito de julgamento, daquele processo penal naquele momento. Havia toda uma ritualidade. Isso acontecia como? Primeiro teria que levar para fora da cidade. Quando Israel peregrinava, disse que tinha que tirar fora do arraial. Quando entrou na cidade, todos os apedrejamentos que são registrados na Bíblia são fora da cidade. Isso acontece com Nabote por conta da vinha que fez resistência a Acabe. Outros apedrejamentos
aqueles que são ordenados pela lei e aqueles que foram praticados injustamente pelos homens, sempre fora da cidade, o de Estevão, fora da cidade de Jerusalém, para não profanar a cidade. E aí Jesus estava na cidade e no templo. Nós temos dois motivos pelos quais aqueles homens não estavam com pedras nas mãos. E o texto não diz em lugar nenhum que eles estão com pedras. Isso entrou no nosso imaginário por meio da arte, tanto a ilustração artística quanto a arte cinematográfica, que projetou como as novelas bíblicas, né, que representam isso. Mas na realidade não havia nenhuma pedra nas mãos dos homens naquele momento. E o ritual era mais ou menos assim: conduzia para fora, de acordo com a prescrição bíblica, colocava as mãos sobre a cabeça da pessoa e aí declarava a sua sentença, comunicava para todos ouvirem o motivo da sentença, a causa que levou àquele momento da pena capital, e por último, todos deveriam participar do processo de apedrejamento. Essa era a lei da antiguidade e ela perdurou e faz parte hoje nos tempos modernos, entre os orientais, nos países que estão debaixo da lei islâmica, a Sharia, né? São praticadas. A ONU tem tentado obstacular isso, mas não tem conseguido. Eles mantêm viva essa tradição. Então, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, na realidade, eles não estavam com pedras. Ele estava dizendo que aplique a sentença, mas era dentro do processo normativo. Mas como todos eram pecadores, ninguém ousou levantar as mãos contra aquela mulher. Se afastaram envergonhados de seus pecados. Se você gostou deste vídeo, então compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, fique à vontade. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.